Olá para todos vocês aí de casa que estão acompanhando a programação do Canal 25 e acabam de chegar ao programa Inspira. Sejam muito bem-vindos, com muita alegria começamos mais um programa. E o tema do programa de hoje é Yoga para atletas. É um tema muito específico, vai ser muito legal, vocês não podem perder essa conversa e esse programa. E para falar com a gente sobre esse tema, eu convidei um amigo, um companheiro de profissão, é o professor Luigi Turisco. E eu vou apresentar aqui todas as coisas que o Luigi faz. Então, o Luigi, ele é educador físico, ele é ex-atleta de handebol e ele passou por todas as categorias, até a seleção brasileira. O Luigi, ele foi preparador olímpico da seleção brasileira de handebol masculino e também do velejador Jorge Zarif. Ele é professor de yoga, ele é criador do método Tadasti, que a gente vai falar aqui, que é esse método yoga para atletas, e ele é pai do Benjamin, de 3 anos, que ele dá mais trabalho do que todas as outras coisas, né, Luigi? Com certeza. Seja bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui no programa falando de um assunto tão legal, viu? Bom, eu que agradeço, né? Muito prazer, né? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você sobre prática de yoga para atletas. Estamos aí para responder. Luigi, toda essa sua experiência, eu conheci o Luigi num curso de formação de professores de yoga, foi lá que a gente se conheceu, acho que em 2010 ou 2011, mais ou menos. E você é ex-atleta de handebol, então tem todo um histórico seu mesmo, né? Que te levou a criar esse método. Como foi isso? Como é que você começou a sua inspiração para criar um método para atletas, assim, essa coisa mais específica? Bom, tudo começou com uma lesão. Eu tive uma lesão na lombar, onde eu tenho 3 hernias de disco e travei as costas. Aí uma amiga me apresentou uma prática de yoga, que era o Iyengar Yoga, que utilizava acessórios para alinhar a cintura pélvica, escapular, enfim. E aí eu fiz 2, 3 aulas e sumiu minha dor. E aí eu fiquei impressionado com o método. Aí comecei ainda na minha carreira como atleta a praticar yoga e fazer o curso de formação. E aí eu vi que dava para aplicar essa mesma metodologia para recuperar para a minha prática pessoal, mas comecei a aplicar nos próprios atletas. E como eu era preparador físico da equipe também, eu tinha espaço para implementar novas possibilidades desse trabalho. Então surgiu como uma oportunidade de me curar. Aí me apaixonei pelo método, estudei, fiz o curso de formação junto com você, que a gente fez com o Sandro, e depois eu não parei mais de estudar essa prática de yoga, pensando na recuperação dos atletas utilizando essa técnica de yoga. Tá, que legal, né? E também imagino o seu trabalho e a sua coragem até de introduzir uma coisa tão diferente, né? Numa preparação física de atletas da seleção, né? Atletas olímpicos, né? E como é que os atletas receberam, o que eles sentiram e quais foram os benefícios assim que você sentiu que realmente fez a diferença, essa prática? Bom, a princípio tem sempre uma resistência porque o esporte ele é um esporte que tem muita questão de melhorar a capacidade física ou condicionante. A preocupação é muito como se fosse treinar um cavalo de corrida, né? Quanto Exato. mais melhor. E a prática de yoga já propõe o contrário, né? É você achar um equilíbrio, ter mais consciência corporal. Então eu entrei primeiro com uma prática física, de recuperação da sensação deles pós-treino ou pós-jogo com os asanas e os alongamentos que eles sentiam que estavam melhor e recuperavam melhor para o outro dia. Então eu não falei que eu estava fazendo uma prática de yoga diretamente, estava fazendo uma prática de alongamento que compensava isso. Com o tempo, eles viram o benefício dessa prática, eu comecei a me aprofundar e colocar relaxamento, yoga nidra, ou prática de meditação, visualização. E aí eu fui me aprofundando com o tempo, né, que eu não implementei de um dia para outro. Demorou 4 anos durante todo o ciclo olímpico e a gente fazia práticas diárias, ou de relaxamento, ou de meditação, utilizando tanto para concentrar o atleta para a atividade principal, quanto para recuperar depois de uma partida, de um jogo. Então, até hoje, os atletas levam isso aí para a vida deles. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Se a gente equiparar 2 atletas que tenham fisicamente, fisiologicamente, eles estejam equiparados ali numa boa condição, né? O preparo emocional é o que faz diferença na hora de uma competição, por exemplo. Sem dúvida, né? E aí entra nesse processo que é o treinamento mental. Que aí não é que eu inventei uma metodologia, mas eu juntei uma
tecnologia nova, que é da preparação física, de preparar o corpo, com toda a especialização que tem hoje, com a prática milenar do yoga, que traz esse equilíbrio mental, utilizando técnica para melhorar a respiração, que são os pranayamas, os exercícios de relaxamento, que são os yoga nidras, ou a automassagem, para o próprio atleta se sentir, a questão dos asanas, as posturas, para melhorar a consciência corporal e recuperar os encurtamentos que a maioria dos atletas tem, principalmente por desequilíbrio muscular. O handball, a maioria dos esportes, eles são muito unilaterais. Sim. E esse desequilíbrio muito grande entre uma musculatura e outra acaba levando à lesão. E como o atleta depende do próprio corpo, ele agora aprende a cuidar melhor do corpo. Então a prática de yoga é um cuidado a mais, é um treino complementar para qualquer modalidade esportiva, que pode preparar não só o atleta fisicamente para se recuperar, mas melhorar as concentrações, tempo de permanência ou relaxamento, enfim, para expandir isso ao invés de só ultrapassar limite, né? Expandir de outras formas essa capacidade do atleta. Exatamente. E como é que você vê isso, essa forma de atuar, né? E tudo isso que você conseguiu reunir, vendo essa necessidade, né? Uma coisa mais específica para atletas, como é que você vê isso em relação justamente à recuperação de lesões musculares? Sim, com a minha prática pessoal, eu vi que a minha performance foi só melhorando depois que eu comecei a implementar a prática de yoga no meu dia a dia, além dos treinos de força, corrida, tudo que fazia um atleta normal, só que eu fazia uma prática de yoga para poder recuperar. Isso fez com que melhorasse demais a minha performance, a recuperação, e eu não machuquei, acho que 2 anos seguidos, até o final da minha carreira, eu não tive lesão nenhuma. E para os atletas que foram da seleção, que fizeram esse período, a gente chegou nos Jogos Olímpicos, onde a gente terminou os Jogos com a melhor classificação e desempenho técnico. Sim. E não teve nenhuma lesão muscular ou nenhuma lesão grave dos atletas, que isso no esporte de alto rendimento e de contato como o handball é um pouco improvável, porque sempre tem um choque, uma torção. Falando da recuperação com relação aos exames fisiológicos que foram feitos juntos com o laboratório do COB, que sempre analisavam a recuperação desses atletas, né? Então, sempre foi uma padronização. Após jogos, eles ficavam 10 a 15 minutos em imersão de gelo e depois faziam uma prática de alongamento ou de liberação miofascial, que era uma prática que faziam ou individualmente ou de forma coletiva. E aí eles tinham a recuperação através da hidratação e alimentação e essa prática de yoga. No outro dia, após o período de sono, eles eram analisados novamente e via o quanto que eles recuperavam. Então chegou o caso de atleta estar no pico, no overtraining, quase que chegando ao estado que ele vai se machucar, se lesionar ou ficar doente. E ele recuperou para poder ficar num nível ótimo, né? Porque a performance de atleta de alto rendimento, ele fica naquele limiar entre ele ficar doente, porque exigiu demais do corpo, sim, ou está no auge da recuperação. Então isso a gente conseguiu controlar de uma forma bem interessante e foi legal. Puxa, que legal, que incrível isso, né? A gente poder saber, né, que um atleta, claro, ele tem, né, como você falou, preparar um atleta é uma coisa fisicamente muito importante, a gente tem que levar mesmo, né, não vou dizer a exaustão, mas você tem que exigir a maior capacidade fisiológica daquele corpo, né? Sim. Mas que incrível esse retorno que você teve do yoga nessa recuperação, né? Sem dúvida. Em como trazer o atleta de volta para o melhor que ele pode dar mais uma vez, né? Sim. É uma coisa restaurativa mesmo, sim, que foi isso que você... a base dessa prática. Exatamente. Tá, e quais outros atletas, assim, que tipo de modalidades você já teve experiências assim com essa prática? Trabalho hoje atualmente com nado sincronizado, que é bem específico, o trabalho de flexibilidade, as posturas invertidas, tem muita coisa relacionada com a prática de yoga. Trabalho com atletas individuais de judô, jiu-jitsu, que tem essa questão das alavancas e trabalho de mobilidade e força, que é a prática de yoga também. O próprio jiu-jitsu é uma arte marcial que vem dessa base da Índia, do Japão, que tem essa questão da consciência, da energia, enfim, que a prática de yoga também possibilita isso. E pessoas que trabalham ou que fazem uma atividade amadora ou corrida, enfim, qualquer atividade física que possa complementar esse treinamento deles. Puxa vida, que incrível. Olha, eu quero dar os parabéns pelo seu trabalho incrível, de verdade mesmo, do fundo do meu coração aqui, como companheira de jornada de trabalho, e pela sua coragem, pela sua perseverança, pela sua força de ter levado o yoga tão longe assim, né?
uma coisa que, enfim, para quem estuda, para quem gosta, é uma coisa muito simples, que a gente consegue aplicar de forma simples. Sim. E que pode ter resultados tão benéficos na vida de todas as pessoas, sendo essas pessoas atletas ou não, mas resultados como esses que todas as pessoas que passaram pelas suas mãos aí Sim. tiveram. Parabéns mesmo. Obrigado. Muitíssimo grata pela sua presença no programa Inspira. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito. Eu gostei Obrigado. Muito de estar aqui te ouvindo. Eu agradeço muito. Obrigado. Gratidão. E a gente volta no próximo bloco com prática de yoga. E vamos fazer uma prática de acordo com o que o Luigi vai orientar aqui no método Tadast. Até já! Estamos de volta com a nossa prática de yoga. E a prática de hoje, né, de acordo com o que a gente conversou aqui no primeiro bloco com o professor Luigi, ela vai ser uma prática direcionada não só para atletas, né? Não vou deixar essa prática só para quem é atleta, mas você também que esteja precisando de alguma recuperação muscular, você que caminhou, você que correu, você que foi para academia, enfim, você que está retomando aí as suas atividades, pode fazer e se beneficiar dessa prática que visa a restauração. Então é uma prática que a gente chama de restaurativa, é uma prática que traz as posturas do yoga, que são os asanas, com o objetivo de alongar, de equilibrar, de restaurar, de expandir e espaçar a nossa musculatura de dentro para fora. E é assim que a gente vai fazer essa prática. Então começamos aqui, ó. Vou estender as pernas para você entender o meu movimento. Então nós partimos com as pernas estendidas lá para frente e vamos levar a perna esquerda para trás. Então você vai levar esse joelho, ó, o máximo que você puder aqui para trás. E você vai trazer o calcanhar direito pertinho aqui desse joelho. Então as duas pernas vão flexionar para a esquerda. E o que eu quero falar para vocês antes também da gente começar essa prática é que se você estiver sentindo qualquer impedimento, qualquer desconforto, estiver com dores, não faça nesse momento, tá? Você acompanha, você olha, você aprende e aí quando você tiver 100% você pratica. Então, voltamos as pernas para a esquerda e aí é um trabalho que a gente faz para o quadril, alongamento do quadril, parte anterior aqui das coxas, quadríceps, toda essa musculatura. Então vamos lá para trás, ó. E aí a gente vai apoiar os cotovelos no chão, mantendo essa ação, ó, sentindo toda essa expansão do lado esquerdo do quadril. Você empurra o chão com os cotovelos, olha lá para cima. Faz uma respiração profunda. Essa é uma prática mais dinâmica, tá? Estou permanecendo aqui para vocês observarem um pouco mais. E aí agora a gente vem para frente. Leva o tronco lá para frente, pode apoiar os cotovelos ou estender os braços. Solta agora a cabeça. Aí nós subimos. Mão esquerda vem do lado de fora do joelho direito. A gente faz uma torção para o lado direito. Você está fazendo uma torção para o lado oposto às pernas. Faz uma inspiração, ó, em direção ao topo da cabeça para criar espaço e expirando gira mais um pouquinho. Preparamos agora para voltar. Nós vamos estender essa perna direita, apoiamos o pé esquerdo logo na lateral do joelho dessa perna, firma esse calcanhar no chão e a mão direita aqui atrás, empurra o quadril lá para cima, calcanhar direito e mão direita no chão, inspira, eleva o tronco, estende o seu braço esquerdo, faz uma inspiração profunda e voltamos. E aí a gente prepara para trocar o lado. Estende mais uma vez,
Levamos as pernas para a direita, ó. Então o joelho direito vai lá para trás, traz o calcanhar esquerdo aqui pertinho, e aí você cria uma ação que leva as suas pernas para a direita, se sentindo ainda com os isquios alinhados aqui no chão. Vai com o tronco lá para trás, apoia os calcanhares. Então aqui você sente, inevitavelmente, uma expansão dessa parte anterior da coxa direita. Empurra o chão com os cotovelos, olha lá para cima. Faz uma inspiração bem expansiva e profunda. E aí a gente volta, leva o tronco agora lá para frente, estende os braços, solta a cabeça. Deixa soltar tudo lá para frente. E aí, prepara para subir. Vou ajeitar meu microfone aqui e a gente continua. Estende a perna esquerda lá para frente. O pé direito, ó, vem aqui na lateral da perna direita. Aliás, pé direito na lateral da perna esquerda, ó, do lado aqui do joelho. A mão esquerda aqui atrás faz um apoio. O calcanhar apoia lá no chão. Eleva o quadril, empurra lá para cima. Estende o braço numa diagonal aqui. Inspira profundo e expira. Aí inspira e voltamos. Então essa é uma sequência que te ajuda a alongar e ganhar mobilidade em toda a região do quadril e parte anterior das coxas, que independente do exercício que você pratique como atleta, profissional ou amador, ou alguém que move o corpo, é sempre uma área que a gente precisa de liberação, né? Então, quando a gente corre, quando a gente caminha, a gente, na verdade, tensiona essas regiões e essas posturas, essa sequência pode ajudar bastante nessa amplitude. Segunda postura, trabalhando mais a parte superior do corpo. Então, usamos essa almofada. Eu vou mostrar com a almofada e depois vou fazer com bloco, para vocês verem como é. Estendemos as pernas lá para frente e a gente vai tocar aqui, ó, a região das escápulas, né? A região do centro do peito. E aí a gente vai cruzar os polegares e estender os braços lá para trás. Vamos usar um apoio para a cabeça, que vai ser um bloco aqui, ó. Esse apoio para a cabeça, ele vai ser ou na mesma linha, você vai sentir que a sua cabeça está na mesma linha do corpo, ou ele pode ser ligeiramente mais baixo, se ficar tudo bem aí para a sua cervical, tá? Vou mostrar e vou realizar essa ação com o bloco, para vocês perceberem como essa expansão acontece. Então, ó, vou tirar a almofada daqui e vou colocar essa face do bloco tocando a minha coluna cervical. Então, aliás, a minha coluna torácica. Pode observar, ó, que as nossas vértebras, né, que uma vértebra da coluna, ela se acomoda aqui com certa facilidade. Então, para que eu possa colocar o bloco aqui, ó, primeiro eu deito, coloco os cotovelos no chão, ó, empurro o tronco lá para cima e vou acomodando, ó, a musculatura e a coluna sobre o bloco. O outro que está aqui atrás, ó, na mesma altura, vai apoiar a minha cabeça. Então, tanto a almofada quanto o bloco, eles vão criar uma expansão aqui do tórax. Você vai sentir. Você pode ver aí na configuração do meu corpo, ó, essa abertura e essa expansão. Aqui, nós vamos fazer o contrário, ó. A gente vai segurar os cotovelos e não os polegares. Inspiramos, levamos os cotovelos lá em direção ao céu. E expirando, a gente vai levar esses cotovelos lá para trás. E aí a gente vai sentir ainda mais toda a expansão do tórax, da região das costelas. E aqui nós vamos fazer algumas respirações mais profundas. Então, inspira, como se você pudesse levar o ar dos seus pés em direção aos cotovelos aqui em cima. E quando você expira, procura empurrar os cotovelos em direção ao chão. Ao mesmo tempo que você relaxa os ombros
você expande a mobilidade dos braços e a amplitude do tórax. Mais uma vez, inspira. Expira, pensa em levar os cotovelos lá em direção ao chão. Aí, na próxima expiração, nós voltamos, trocamos aqui o cruzamento das mãos nos cotovelos. Inspira, leva lá para cima. Expira, leva lá para trás. Então, sente essa expansão. Essa abertura do seu corpo permite que você leve mais ar, mais prana para dentro. É como se você aumentasse a sua permeabilidade ao ar, à respiração, ao prana. Então, inspira profundo. Expira, leva os cotovelos lá em direção ao chão. Suaviza os seus ombros. Mais uma vez, inspira. Expira e desce. Cotovelos em direção ao chão. E aí a gente volta devagarinho os braços. Para sair daqui, ó, você pode apoiar os cotovelos no chão e levando um pouquinho mais para trás, empurra o chão e sobe com o peito lá para frente. Nossa última postura dessa prática. Para atletas, pessoas que praticam atividade física, muito importante também a gente soltar toda a parte da musculatura posterior das pernas. Então a gente vem aqui no clássico cachorro olhando para baixo com algumas variações. Então o tronco vai lá para frente, você afasta um pouquinho os joelhos, deixa o glúteo em contato com os calcanhares, não deixa isso aqui acontecer, ó. Você devolve o glúteo lá para os calcanhares, estende bem os braços lá para frente. Abre os dedos das mãos, deixa suas mãos na mesma linha dos ombros e vai criando com esse caminhar dos braços lá para frente expansão. Sente que você vai expandindo o seu tronco. Faz uma inspiração profunda, solta o ar, caminha um pouquinho mais com as mãos, expandindo. E preparamos agora para executar a postura. Ó. Firma suas mãos no chão, vira os dedos dos pés lá atrás, aí você vai elevar o seu quadril e vai soltar a cabeça lá para baixo. Os pés na mesma largura do quadril, as mãos na mesma distância dos ombros. E agora, ó, a gente vai flexionar o joelho direito e tirar o calcanhar do chão. Aqui você inspira. E expirando, você faz o oposto. Então, esse calcanhar que desce, ó, você empurra lá para o chão, sentindo que expande, que ganha espaços na parte posterior dessa mesma perna. Inspira, expira, troca. Mais uma vez, inspira, expira, troca. Para voltar, ó, você flexiona os dois joelhos, empurra o glúteo lá em direção ao teto, deixa a cabeça bem solta, volta os calcanhares para o chão, volta com os joelhos lá para baixo, senta lá nos calcanhares, sobrepõe as mãos e apoia a testa. Faz uma respiração ampla, relaxa os cotovelos e ombros, aí apoia as suas mãos nas laterais e subimos. Então aqui, essa sequência é uma sequência que você pode utilizar, como eu falei, no início da prática para se recuperar, para recuperar sua musculatura. Terminou essa prática, você pode usar essa almofada que eu mostrei para vocês. Você pode usar essa almofada para se deitar. Você pode se deitar no seu tapete, na sua esteira, numa postura restauradora, com as mãos soltas, com as pernas soltas e ficar mais uns 5 minutos aí aproveitando os benefícios dessa prática. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a sua companhia e espero você no próximo programa. Namastê!